Graça e paz da parte de Deus. Deus abençoe você, abençoe sua casa. Vou trazer aqui nesse vídeo a continuação, né, do estudo do Salmo 37. Eu trouxe alguns vídeos aí na semana. Já falei até o versículo 6, né? Estou trazendo vídeos curtos. E agora eu vou trazer para vocês uma meditação, um estudo do versículo 7, né? O versículo 7 diz assim, do Salmo 37: Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. Nos vídeos anteriores que eu trouxe essa semana, a gente aprendeu, né? No versículo 1, Davi disse para a gente não se irritar por causa dos ímpios, para não termos inveja deles. No versículo 3, ele diz para confiarmos no Senhor. No versículo 5, entregar o caminho ao Senhor, né? E agora o salmista vai nos trazer outro imperativo, né? Davi traz vários imperativos, né? Confie no Senhor, faça o bem, entregue o seu caminho ao Senhor. E agora no versículo 7, mais um imperativo, que é descanse no Senhor e espere nele, né? Então Davi vai trazer mais um imperativo que tem um significado profundo. Esse aqui, estava estudando ele aqui, é realmente um significado muito profundo. Não que os outros não sejam, mas esse aqui também é. Eu acho que também diz muito, né? O que o salmista quer dizer em todo o Salmo 37, esse versículo 7, né? Primeiro vamos começar estudando a palavra descanse na sua língua original, né? Para a gente aprender o seu significado. A palavra original, ela é Dalman, né? Mais uma vez, se tiver aí professores de hebraico, se eu não estiver pronunciando a palavra corretamente, mas é Dalman, né? Ela significa ficar em silêncio, acalmar-se, ficar quieto ou descansar, né? Ela também dá o sentido de ficar mudo por um golpe, como se alguém tivesse levado um golpe e ele fica mudo, né? Ela implica, o que é que ela implica aqui pra gente? Uma quietude confiante, né? Um silêncio diante de Deus. Literalmente, ele está realmente dizendo aqui, literalmente dizendo, ficar em silêncio diante do Senhor. Aqui do meu tá, descanse no Senhor, né? Mas ela literalmente diz ficar em silêncio diante do Senhor. Descansar no Senhor é literalmente ficar mudo, indicando, só que o salmista aqui está dizendo descanse no Senhor, né? Aqui tem uma intenção, é ficar em silêncio diante do Senhor, né? Não é um silêncio passivo, não é não é como alguém que simplesmente não tem forças, né, para se defender, ou alguém que fica em silêncio diante de algo ou de alguma coisa, né, por medo de pessoas ou de alguma coisa. Não é esse tipo de silêncio que o salmista está dizendo. É um silêncio que vem através do descanso em Deus, né, da confiança e da entrega a Deus, né? Então é um silêncio diante do Senhor, da tua presença. É um sinal de respeito, né? E é um silêncio que se dá por meio da confiança e da fé na providência divina, né? E o esperar nele, que é o descanse no Senhor e espere nele. O esperar nele, como diz o restante do versículo, tem um sentido de alguém que está se contorcendo, de alguém que está sofrendo, angustiado. E o termo original, quando eu fui buscar lá nos estudos, né, ele apresenta várias nuances. Ele reflete a intensidade e ao sofrimento, né? É engraçado que eu estava lendo em um dos livros que ele dá a ideia de alguém que está se contorcendo como uma mulher que está em trabalho de parto, né? Perto para dar à luz. E a figura aqui de dar à luz, ela é uma metáfora, né? Para descrever as nossas experiências espirituais, emocionais e físicas, né? Então, é de alguém que está se contorcendo, sofrendo torturas. Então, esse sentido aqui de espere no Senhor, que o salmista está dizendo. É alguém que está esperando, mas está ali se contorcendo, né? Sofrendo tortura. Então, o salmista nos convida a uma espera silenciosa. Descanse no Senhor é ficar em silêncio, né? Mas, ao mesmo tempo, ansiosa, representando a postura de quem realmente deposita sua esperança em Deus, né? Mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante das perseguições, das injustiças, né? É ficar em silêncio diante do Senhor, né? Mas ao mesmo tempo estar ansioso, aguardando por algo, né? Ali, o cara tá ali se contorcendo, né? De dor, mas ele tá aguardando algo, né? Da ideia de aguardar com dor, com sofrimento.
né? Aguardar o tormento, com tormento, né? Então, mas ao mesmo tempo ele tá ali passando por dor, ele tá ali em tortura, mas ao mesmo tempo ele tá aguardando com esperança, com paciência, confiando na providência divina, né? Como eu disse, não é uma espera, né, passiva, né? Mas ativa e esperançosa, né? Cheia de esperança. Não é por isso que é no Senhor, né? Que tem uma intenção, tem um propósito. Não é simplesmente de alguém que fica calado, que não sabe se defender, que fica em silêncio. É de alguém que está esperando no Senhor, né? Quieto, em silêncio, mas ao mesmo tempo ansioso, aguardando na providência, né? E aqui o restante que ele diz: não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza seus maus desígnios. Aqui Davi vai usar praticamente a mesma coisa do versículo 1, né? Que ele diz lá no começo que não devemos nos irritar por causa daquele que prospera em seu caminho, né? E aqui dá aquela ideia lá que eu falei no começo do vídeo, né? De não andarmos inflamados ou cheios de iras, né? Por causa do ímpio, né? Por causa daqueles que parecem, né, prosperar em seus caminhos, né? Então o salmista está nos ensinando a não nos deixarmos de levar pela ira ou talvez pela inveja, né? Porque às vezes a gente tende a observar, né? Aqueles que parecem ter sucesso, só que às custas da justiça, né? Aos ímpios, né? Então a gente deve controlar as nossas reações para não nos girarmos contra eles, né? Não acabar não tendo inveja das suas coisas, né? Aqui tem uma tradução mais literal. Uma tradução mais literal desse texto do 7. Descanse no Senhor e espere nele. Não se irrite por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do que realiza os seus maus desígnios. A tradução mais literal seria assim, ó: fique em silêncio diante do Senhor e espere por ele com paciência, mesmo que esteja se contorcendo de dor. Não se irrite ou se aborreça por causa do homem que aparentemente está prosperando em seu caminho. E aqui não é só prosperidade no sentido financeiro, é o homem que está tendo sucesso em seus maus caminhos, é o homem que está tendo sucesso nas suas ações malignas, né? Então, não se aborreça por causa do homem que aparentemente está prosperando em seu caminho. Não se aborreça com aquele que tem praticado maquinações malignas, né? O salmista parece estar dando a ideia de que o justo, ele está passando por algum tipo de perseguição, injustiça, né? E talvez até tentado a se irritar, porque ele começa a ver a vida dele, ele começa a observar a vida ali do ímpio, né? E começa a ver uma aparente prosperidade aqui, no sentido de que o ímpio faz as coisas e prospera, né? Não é só no sentido financeiro, mas assim, que as maldades dele, né? Que ele tá fazendo maldade e continua ali, ó. Parece que não há juízo, parece que não há, né? Que não há repreensões para ele, tudo que ele faz dá certo. Então é nesse sentido aqui para que o salmista está dizendo para a gente não andar aborrecido por causa disso e entregarmos na mão de Deus, né? Os ímpios, né? Talvez os ímpios eles estejam tentando se irritar, né? Ele observa isso e começa a se irritar com a aparente prosperidade dos ímpios, né? Com o sucesso que eles têm. Então a gente pode cair no erro, o crente, né? Pode cair no erro de começar a se comparar, né? De ficar olhando o progresso dos outros, né? E especialmente dos injustos, né? Que vai acontecer lá com Asaf, né? Asaf lá no Salmo 73, ele diz assim, ó: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, pouco faltou para que eu desviasse os meus passos, pois eu invejava os ímpios, ao ver a prosperidade deles. Para eles não há preocupações, seu corpo é forte e sadio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos. Por isso a soberba os cinge como um colar, e a violência os envolve como um manto. Os olhos saltam-lhe de tanta gordura, e do coração deles brotam fantasias, né? Eles zombam, falam com maldade, são opressores, são arrogantes, abrem a boca para falar contra os céus e pensam: o Altíssimo não vai ficar sabendo, o Altíssimo não tem conhecimento nenhum. É assim que os ímpios pensam, né? Que Deus não está vendo as coisas deles. Aí ele chega até a dizer, Asaf, né? Com certeza foi inútil conservar puro o meu coração e lavar as minhas mãos na inocência. Olha como ele começou a se observar com os ímpios, né?
pois o dia inteiro sou afligido e cada manhã sou castigado, né? Ele até diz assim, até que eu entrei no santuário de Deus e descobri qual será o fim deles. Ele começou a se comparar com os ímpios, né? Mas aí ele entrou no santuário de Deus e viu qual seria o fim dos ímpios. Aí ele diz, tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Eles serão destruídos no instante. Serão totalmente aniquilados de terror. Como acontece com um sonho quando alguém acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezará a imagem deles. Então, o Asaf está dizendo aqui que ele começou a observar, né? A se comparar com os ímpios, a ver a prosperidade deles. Ele até chegou a ter inveja dos ímpios por causa da prosperidade dos ímpios, né? Mas aí ele chega a dizer no Salmo que ele ficou tão aborrecido por causa disso, mas aí ele entrou no santuário de Deus, né, na casa de Deus, e viu qual seria o fim dos ímpios, que seria a destruição. Aí ele diz, quase me resvalaram os pés, quase eu desviei o meu caminho, né, por olhar a prosperidade dos ímpios. Então o salmista aqui no Salmo 37, ele parece estar dando essa ideia de que o justo está passando por algum tipo de perseguição, de injustiça, e talvez até tentado, né, a se irritar ou a ter inveja da aparente prosperidade dos ímpios, né. E a gente pode cair nesse erro, infelizmente, de querer se comparar, né, com os outros. E, infelizmente, na maioria das vezes, até com os ímpios, né? Porque a gente tem que parar, meus irmãos, de achar que sucesso é terreno. O sucesso que o mundo pensa que é sucesso, né, não é o mesmo sucesso que vai ser na vida do cristão. Então, a gente tem que parar de ficar olhando para o progresso deles, né? E porque isso acaba contaminando o nosso coração, né? Acaba tirando o nosso foco de Deus, né? E botando o nosso foco nas coisas. Como os ímpios, né? O foco dos ímpios estão nas coisas, em bens, em maldade. E a gente tem que tirar o foco dessas coisas e colocar o foco em Deus, né? Então, ao invés de nos aborrecermos com eles, mesmo que eles estejam nos tratando com injustiça ou nos perseguindo, não devemos nos irritar. E por isso que ele diz aqui no versículo 1 e agora no versículo 7, né? Não devemos andar inflamados ou irados por causa deles e nem invejá-los. Porque o julgamento, meus irmãos, pertence a Deus, né? Deus, ele julgará todas as coisas e o mal, ele não durará para sempre, né? Então, todas as pessoas, todas as intenções, Deus vai julgar tudo no tempo certo. Então, devemos entregar a Deus a justiça. Não devemos nos vingar, né? Porque muitas vezes a gente quer, as nossas intenções é de vingança. Por isso que o salmista está aqui, ó, deixa ir, abandone o furor, não se irrite. Não se irrite por causa dos ímpios. Porque muitas vezes a gente quer fazer na base da nossa força, do nosso braço, e o que a gente quer muitas vezes é vingança, é se vingar contra aquele que nos persegue, contra aquele que nos fez mal. Então o salmista Davi está nos convidando aqui para não nos aborrecermos com isso, entregar na mão de Deus, que Deus vai julgar todas as coisas, né? Então, o salmista que ele nos convida a confiar nas promessas de Deus, mesmo quando as circunstâncias sugerem ao contrário. Então, mesmo quando parece que os ímpios estão prosperando financeiramente, prosperando em seus caminhos de maldade, mesmo quando eles estejam ali, ó, fazendo maldade em cima da gente e prosperando em cima disso, nós devemos confiar em Deus, não devemos nos aborrecer, muito pelo contrário, né? Jesus nos ensina a orarmos pelos nossos inimigos, né? Então, mesmo que eles sejam injustos, mesmo que estejam nos perseguindo, a nossa ênfase deve estar no descanso em Deus, né? A gente deve focar na paciência, entregar mesmo a Deus a justiça, né? Devemos aguardar em silêncio, é isso que o salmista está dizendo aqui, descanse no Senhor e espere nele. Aguardar com silêncio e com paciência. Só que essa paciência é uma esperança na providência divina, né? Aguardar que Deus vai julgar, né? Então devemos lembrar que o aparente sucesso dos ímpios não reflete em nada no seu estado espiritual. Porque às vezes a gente tem mania de achar que, porque os ímpios ali estão prosperando, né, meus irmãos, que Deus não vai fazer nada, que Deus não vai julgar, né? Só que sabemos que Deus vai julgar todas as coisas, né? Então os justos devem focar em sua própria caminhada com Deus. Não podemos nos deixar levar pelas definições humanas de sucesso, né? Devemos entregar a justiça a Deus. Deus que tudo vê, que tudo sabe, que tudo faz, né? Às vezes a gente quer se vingar mesmo contra aqueles que nos fazem mal, nos perseguem, mas Deus nos chama a confiarmos em sua justiça, né? Deus sabe a hora certa de trazer juízo
E às vezes ele não vai trazer juízo aqui na terra. Mas a gente basta saber que mesmo que o ímpio ali que está prosperando em seu caminho não seja, Deus não traga juízo para ele aqui, ninguém vai escapar do juízo final, meus irmãos. Ninguém vai escapar do juízo final. Todos irão prestar contas a Deus de tudo que fez, de tudo que falou, de tudo que proferiu, das perseguições que fez, de tudo que fez, Deus cobrará. E se não cobrar aqui, cobrará lá naquele dia, né? Então, descanse no Senhor, né? Espere pacientemente, fique calado, fique em silêncio, né? Esse sentido aqui que está dizendo, mas é ficar em silêncio, ansioso na providência divina, né? Então eu trouxe aqui algumas perguntas, né, para a gente aplicar às nossas vidas. Primeira pergunta: você crê na soberania de Deus? E se crê, por que murmura? Por que andais tão inquieto? Você acha que Deus não está vendo o que você está passando? Às vezes, nós oramos, entregamos, mas depois ficamos ansiosos. Confiamos ou não confiamos na soberania de Deus, né? Esse salmo ele nos ensina a silenciarmos a nossa alma, né? A não nos aborrecermos, a não invejarmos, a descansarmos em Deus, a confiarmos em Deus, a entregar o caminho ao Senhor, né? Você não sabe que o sucesso dos ímpios é terreno e passageiro? Por que muitas vezes nos deixamos ou invejar ou desejamos essas coisas, né? A justiça de Deus, ela é eterna. A gente nunca deve esquecer isso. Ela é eterna. Ainda que o ímpio aqui não pague pelo que ele fez, pelo que ele está fazendo, ele vai pagar lá, naquele grande dia, né? Então, não se compare, nem inveje o sucesso de quem vive de forma injusta e desonesta. E às vezes a gente tem mania de se comparar com os ímpios. Só que o estilo de vida deles é um estilo de vida ímpio, injusto, desonesto, então a gente não pode se comparar com esse estilo de vida, né? Então, a gente tem que saber também que Deus está no controle, querendo o homem aceitar isso ou não. Deus está no controle, Deus é soberano sobre o crente e sobre o ímpio aceitando ou não, o crente sabendo disso ou não, Deus ele é soberano sobre todas as coisas e todas as pessoas. Então, mesmo quando parece que não está no controle, ele está. E mesmo que pareça que o mal não vá ser julgado, ele será. Então, é isso que o salmista nos convida, né? Para não nos irarmos, abandonar o furor, confiar em Deus, entregar o caminho ao Senhor. Porque Deus, né? Como diz aqui o versículo 10, mais um pouco de tempo e já não existirão os ímpios. Você o procurará, onde eles estavam, e não os encontrará. Mas não os encontrará. Mas os mansos herdarão a terra. E os mansos aqui é nesse sentido. É de alguém que entrega o caminho ao Senhor, confia a justiça ao Senhor, não anda se defendendo, não anda se justificando, não anda se... Ele simplesmente entrega o caminho ao Senhor, né? Então os mansos herdarão a terra e terão alegria na abundância de paz. Tá bom? Deus abençoe e Deus abençoe a sua vida e a sua casa.